Hoje eu decidi fazer uma live especial para falar sobre um lugar da mulher, uma ferida da mulher, onde muitas vezes ela vive uma vida que não faz sentido para ela, ok? E como essa mulher sai desse movimento, né? Sai de uma ferida do ego em si. Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse lugar da sombra relacionado ao ego, né? Então esse termo, e trazer uma outra perspectiva sobre isso pra você, uma perspectiva mais profunda, mais original, bem do jeito gostosa, linda, maravilhosa que somos. E eu quero trazer aqui a diferença dessa mulher que tá muito submersa ao ego, e você vai entender que ego não necessariamente é sobre ser egoísta. Ah, não sei o que, você está imersa no seu ego. Não é a mulher egoísta. Inclusive, muito pelo contrário, mas a gente vai trocar essa ideia aqui. Então, como que a gente faz um movimento de essa mulher ferida que está imersa nesse ego para uma energia de deusa linda e maravilhosa, né? Para uma energia onde essa mulher consegue se priorizar e consegue realmente ter uma visão mais profunda sobre ela mesma em si, tá? Hoje também decidi fazer essa live porque é o último dia do lote 1 da imersão sereia, né? Essa imersão poderosíssima, esse movimento, esse encontro poderoso, onde a gente vai poder se debruçar lindamente nas águas, das nossas emoções, do nosso sentir, dos nossos afetos. E a ideia dessa live aqui é trazer um pouquinho de reflexão nesse sentido, né? Poder mostrar que quando a gente faz esse mergulho profundo em nós mesmas, a gente só tende a ganhar em si. Vou colocar aqui justamente aqui. Aí. Para as gatas que quiserem aproveitar esse lote lindo, maravilhoso, esse lote 1 com esse valor insano, então eu sempre tô colocando isso, o valor desse investimento insano na imersão sereia, para poder potencializar toda a sua reflexão, todo o seu mergulho em si mesma, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho muitas coisas para poder trazer como exemplo, né, do que é essa mulher em si, nesse mar, né, de ego, né, onde ela está afundada nesse próprio ego. E como a gente precisa distinguir, quando a gente está falando do feminino, esse ego não é sobre uma mulher egoísta, né, é num outro lugar. Ou seja, né, a mulher aqui, né, quando ela tá nessa perspectiva do ego, é justamente aquela que confunde o quanto ela vale a partir da validação dos outros. Então, o ego, ele é um termo que fala sobre a nossa diferenciação. Então, quando a gente tem consciência de eu sou tal pessoa e outra pessoa é outra pessoa. Só que essa energia do ego, na perspectiva do feminino, faz com que essa mulher encontre e perceba o seu valor a partir da validação do outro. E isso faz com que essa mulher constantemente busque, né, a vitória a partir da validação do outro. Então, ela busca constantemente, ela acredita constantemente que ela vai se sentir, vai reconhecer, né, vai conseguir acessar o seu valor quando ela acessa lugares que outras pessoas valorizam. E aí ela busca esse sucesso, mesmo que isso custe a paz dela. Então, essa mulher que está num lugar de inundada nesse ego, não é a mulher egoísta. Justamente é a mulher que busca validação, né, através do valor das outras pessoas. Ela acredita que o valor dela está a partir do que as outras pessoas consideram como sucesso. E ela busca esse sucesso que as pessoas disseram para ela que era o adequado em si, mesmo que isso custe a paz dela. Ou seja, qual é o movimento que essa mulher faz? O movimento de abrir mão da própria paz, abrir mão da própria tranquilidade, para alcançar uma perspectiva de sucesso
Porque ela acredita que, a partir desse alcançar a perspectiva de sucesso, ela vai se sentir, né? Ela vai sentir que ela tem valor. Só que esse valor acontece a partir da validação do outro, né? Dentro da cabeça dessa mulher. Então, ela acredita que ela vai se sentir valorizada quando a outra pessoa, né, trazer isso para ela em si. E aí, esse é o primeiro caminho, o primeiro mapeamento muito importante. Por isso que muitas vezes isso parece um grande clichê, mas isso é algo muito importante. Ou seja, né, que cabelo maravilhoso, thank you. Que cabelo maravilhoso é esse? É bem de sereia, né? Faz tempo que eu não usava essa lace. Obrigada, minha rainha. Mas, quando quando a gente traz isso, né, de que é importante e muito, muito importante para o processo de cura, para o processo de autocuidado, que essa mulher defina o que é sucesso para ela, porque o sucesso, a gente tem sucesso em determinadas culturas, em determinadas idades, em determinadas regiões, que são diversos. Então, o que vai simbolizar muitas vezes o sucesso para essa mulher? O que representa a validação das outras pessoas e as pessoas que estão inseridas dentro do meio, ali dentro do contexto dessa mulher em si. Então, só que, quando essa mulher abre mão da própria paz, né, para buscar esse sucesso, obviamente que isso não vai dar bom para ela. Obviamente que ela não vai acessar um lugar ali que realmente ela se encontra, que realmente é significativo para ela. Muitas vezes, o lugar da autoestima, o lugar do alto amor é relacionado com esses lugares de sucesso. Então, por exemplo, na cabeça dessa mulher, se ela... vamos trazer um exemplo. Se ela comprar uma casa, um exemplo aleatório. Se ela comprar uma casa, ela vai ser valorizada. Então, as pessoas da família vão valorizar ela, sei lá, né? As amizades vão valorizar ela, dentro do ambiente de trabalho ela vai ser valorizada ali em si, né? Só que, e aí ela acredita que, poxa, se eu for valorizada pelas outras pessoas, vai ser mais fácil me amar. Vai ser mais fácil me amar. Se eu sentir que as outras pessoas me amam, vai ser mais fácil eu me amar em si. Só que qual que é a grande questão? Existe uma relação com esse feminino que foi ensinada de que amor é algo que a gente luta. Ou seja, socialmente, ancestralmente, existe uma ferida ancestral relacionada ao feminino de que amor não é um lugar que você simplesmente conquista sendo você. Que na verdade você precisa de muitas artimanhas para que você seja amada. Okay? Que isso é sobre uma ferida ancestral que é passada de gerações para gerações. E aí é só você pensar um pouco sobre as mulheres que vieram antes de você, da sua ancestralidade, da sua família, o quanto que você viu muitas vezes essas mulheres lutando para serem amadas. Movimentos mirabolantes para que, e acreditando nisso, né, que elas precisavam fazer esses movimentos mirabolantes para serem, né, dignas desse amor. Só que esse amor, esse alto amor, inclusive, que essa mulher está buscando, né, de ela se sentir bem com ela mesma, é um amor que vem a partir do momento que ela reconhece o sensível que habita dentro dela. Que ela reconhece que ela precisa desse amor. Que ela reconhece que ela precisa ser nutrida, né, desse amor, desse alto amor em si. Que ela percebe que tem águas e conteúdos e emoções dentro dela. Essa é uma grande questão. Esse é um grande ponto. Dessa mulher que não reconhece para si mesma que ela está fazendo muitas coisas para ser validada pelos outros. E aí o erro já começa aí.
E por que ela é tão difícil reconhecer? Porque o que a gente tem, né, no nosso subconsciente, o que a gente tem internamente dentro de nós, não parte do campo do racional, da consciência, mas está presente lá. São movimentos profundos, são conteúdos profundos, que é isso, que a gente tem vergonha de mergulhar, a gente tem vergonha de admitir. Só que, para que a gente possa fazer um movimento de cura e de alto amor, a gente precisa olhar com amor para aquilo que a gente sente. Senão o resto é tudo palhaçada. Senão o resto, né, é só perda de tempo real. Sobre tudo que é dito por aí, pela internet e afins, né, sobre o processo de alto amor. Se você não olha com amor para aquilo que é do mais íntimo e profundo dentro de você, não tem como você acreditar que se algum movimento externo, se alguém, enfim, né, te amar, isso vai te completar. E aqui na Winona eu gosto muito de trazer esse despertar dessa consciência, essa consciência profunda sobre quem a gente é. E teve a live da primavera, né, onde eu falei sobre o quanto a primavera é um convite para nossa sensibilidade, para a gente olhar o nosso sensível. E não para que a gente olhe esse sensível e se perca, mas para que a gente olhe esse sensível e ame esse sensível, e ame essas águas. E que muitas vezes esse sensível, essas águas, é simplesmente só para você acessar. Não é para você espalhar para as outras pessoas, trazer à tona para as outras pessoas, necessariamente, se você não quiser. Um princípio muito importante das Winonas, lindas, maravilhosas. Tenha segredo com as outras pessoas, se preserve, nem todo mundo precisa saber tudo sobre você, então saiba manter os seus próprios segredos, mas não tenha segredo com você. Quando essa mulher tem segredos com ela mesma, coisas que é difícil de lidar em si, ela vai buscar constantemente essa validação pelos outros e vai viver uma vida que não é dela, pelas outras pessoas. E isso é o que mais acontece. O que mais acontece. E aí as gatas sentem que elas estão atrasadas. Por que essa sensação constante? Ah, porque eu estou atrasada. Ai, não, sinto que eu estou atrasada. Ah, porque já era pra eu ter feito isso. Ah, porque já era pra eu ter aquilo. Por quê? Por que isso? Por que esse sentimento é constante? Porque está buscando encontrar o seu valor a partir da valorização do outro. Está buscando acessar, enxergar o seu valor a partir do olhar do outro. E essa mulher não vai achar. Porque o amor real está no seu íntimo. Está na sua profundidade. Está em você acessar o conteúdo que de fato tem dentro de você. Porque se você não ama o conteúdo que tem dentro de você, não tem como a gente fazer outros movimentos. Certo? E aí, eu trago essa perspectiva do subconsciente, né? Que é uma narrativa que a gente tem fortemente com Jung e tal, né? Então Jung traz muito sobre o subconsciente, mas talvez com esse termo, né, subconsciente ali e tal, né, a gente traz essa popularização através do Jung e coisas nesse sentido. Mas a gente tem essa perspectiva, né, da profundidade das águas e das emoções, né, dentro de culturas africanas muito anterior a tudo isso. Né, que é inclusive o que eu quero trazer dentro da imersão sereia. Eu compartilhei um Reels, né, trazendo alguns referenciais, né, alguns dos referenciais teóricos da imersão sereia, e eu trouxe Patrice Soumet. Quando ele fala dos espíritos das águas. Tem trechos muito poderosos nesse livro que ele justamente faz essa analogia, né, da água e os ritos de passagem, né,
relacionados à água, né, dentro do povo da Gara, né, que é da etnia que Patrícia Somé fazia parte ali, eu fiz. Então, os ritos de passagem relacionados à água, para que justamente essa pessoa pudesse entender aquilo que estava dentro dela. Então, eu já estou fazendo um spoiler, né? Mas existe um rito de passagem que ele traz nesse livro, né? Que para o amadurecimento existe esse processo de você mergulhar na água e passar um tempo ali, submerso naquela água, para você entender o quão profundo você é. O quão profundo são as coisas dentro de você. E é isso, quando a gente pensa as águas, os rios, ele até traz isso, né, dentro da narrativa. É essa dualidade entre a superfície e o profundo. E aí, essa mulher que está vivendo na superfície, ela está vivendo uma vida baseada nos outros, esperando a valorização dos outros. E aí a rotina dela não faz nenhum sentido para ela. E aí, quando que essa bomba estoura? Quando que essa mulher se perde de tudo? Quando ela é desvalorizada por outra pessoa. Então, quando tem um término de um relacionamento, quando alguém age de uma maneira que, né, ela se sente injustiçada, ela se sente desvalorizada, quando alguém diz não pra ela mesma, ela se dedicando pra caramba, mesmo ela tendo feito tudo o que era possível pra ela fazer, mesmo ela tendo lutado pelo amor, ou por aquele cargo dentro daquela empresa, ou por qualquer coisa. E aí, quando essa mulher é desvalorizada, se abre uma grande cratera na vida dessa mulher. E aí ela vai no fundo do poço. E aí o que ela faz? Aí ela me procura. Aí ela procura o tarô, aí ela procura o oráculo, aí ela procura, né, várias coisas. Pra se encontrar, pra se ver, eu preciso de uma solução. Gatas, vocês não sabem quantas mensagens eu recebo, né? Às vezes a pessoa fica, né, meio papo que eu não respondo rápido no zap, mas você não sabe o tanto de mensagem que eu recebo de mulheres nessa situação. Já eu acabei de terminar, tô mal. Ai, acabei de perder meu emprego. Ai, levei um golpe. Ai, acabei de fazer uma mudança. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essa mulher tá perdida. Por quê? E aí, a gente entrar pra um lugar, né, de uma outra perspectiva sobre esse ego que eu quero trazer aqui pra gente, tá? Entrei nesse momento e tá citando Jung. Sincronicidade. Nossa, aí você entrou na hora que eu falei do Jung e do Patrícia Somé. Olha só. Né? Já trouxe a perspectiva afro-referenciada do jeito que a gostosa gosta. Como você está, minha rainha? Papo profundo mesmo. Não, é isso. Né? Hoje é a virada do lote, né, pra imersão sereia. Quem não se inscreveu ainda na imersão, digita sereia aqui nos comentários que vai o link da imersão do seu direction, tá? Hoje é a virada do lote, amanhã o preço já vai estar mais caro, ok? O valor para você investir na imersão é R$47. Não é 47, né, parcelado, parcelas de 47, é R$47 à vista, ok? Pra gente poder passar um domingo todo, onde eu vou trazer justamente o método da sensibilidade criativa. Então, lembra que eu falei que essa mulher chega nesse estado pra mim? E eu sei por que ela chega nesse estado. Mas quando ela chega nesse estado pra mim, eu precisei criar um método para mostrar para essa mulher aquilo que ela sente e ela amar as suas águas. Se amar com profundidade. E quando que isso começa? Quando ela é honesta com ela mesma. Quando cai a ficha... E aí é bom quando ela é honesta... quando ela precisa ser honesta com ela mesma, porque o oráculo já... Pum, o oráculo já... Pum, 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 pum. Ele não perde tempo, né? O oráculo falou, olha, é isso, gata. Ou seja, o oráculo já traz. Você está vivendo uma vida que não é sua. Que não é para você. Por que essa mulher quer? Não, porque ela foi ensinada. Ela foi ensinada. De que o valor dela vinha através da valorização dos outros. E quando o outro não valoriza aquilo que ela entrega, o que acontece com ela? Essa mulher
se quebra. É a grande destruição. E aí o que é pior ainda, quando essa mulher tá mais fudida. Essa mulher vai lutar pelo amor. Não é? Ela vai lutar pelo esse amor. Porque ela foi ensinada inconscientemente, através do que ela aprendeu com as suas ancestrais, de que amor é algo que a gente tem que lutar, que a gente tem que abrir mão cada vez mais de nós mesmas, né? Para lutar por esse amor. Esse amor, né? Valorização aqui. Amor e valorização. Como eu disse, não é necessariamente só dentro dos relacionamentos amorosos e afetivos, às vezes é um cargo dentro de uma empresa. E é muito louco, inclusive, né? A gente vai falar com bem mais profundidade sobre isso na imersão sereia, porque a ideia é justamente eliminar, diminuir o volume, né, dos bloqueios relacionados aos afetos, aos amores, às trocas amorosas e afetivas, e pensando em estratégias de crescimento financeiro e material em si. E aí, o que você precisa entender? Trazendo algo que a gente vai ver com mais profundidade dentro da imersão. E que, inclusive, quem se inscreve na imersão já entra e já tem conteúdo lá dentro. Tem um vídeo falando sobre merecimento. E que, inclusive, dinheiro tem a ver com isso. Muito, muito a ver com isso. E que a gente confunde merecimento com, né, meritocracia. São coisas completamente diferentes, e nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sobre o mérito. Tem o mérito de conseguir alguma coisa e existe o merecimento. Okay? A gente se entender como merecedoras. São coisas diferentes, é muito importante que a gente tenha noção sobre isso, né? Mas, o que acontece? Muitas vezes, as mulheres buscam ser amadas dentro, né, dos seus trabalhos, dentro da sua carreira profissional. Aquela mulher não está olhando para aquilo como uma carreira profissional em si. Como algo que ela traz as suas habilidades, traz o seu compromisso, traz a sua responsabilidade e deve ser paga. Ou seja, que ela tem algo que é valoroso e ela faz um movimento de troca financeira. Só que essa mulher tá tão ferida, tão fodida, e o que acontece? Dentro da sua carreira profissional, ela entrega e não consegue receber dinheiro. Reconhecimento profissional. Porque o que ela está esperando receber? Afeto. Estou dizendo uma questão muito forte, principalmente dentro das empreendedoras. Que não consegue cobrar. Ou dentro das gatas que, não, e tal, eu quero crescer aqui dentro do meu setor, dentro desse meu ambiente de trabalho, e na verdade que é só a aprovação do chefe, da chefa, enfim. Que é só uma, nossa, você é muito boa, caramba, que é um reconhecimento, que é uma valorização, que é um afeto em si. Mas essa mulher não reconhece isso. Para ela tem bloqueios para crescer financeiramente. Realmente, de fato, ela tem bloqueios para crescer financeiramente, mas ela não acessou as suas águas, ela não amou quem ela é de verdade. Porque ela ainda está buscando a legitimação do outro, a valorização do outro. E o seu valor não pode ser medido através da valorização do outro. Porque, senão, você vive uma vida que não faz sentido para você. E aí a gente fica dentro, dá pra ver aqui, ó. Aí a gente perde todo o sentido desse símbolo aqui, né? Que é a Ankh. Que é um símbolo ancestral africano poderosíssimo. Que é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em equilíbrio, né? Uma vida que vale a pena. Só que aí você precisa entender os atravessamentos que acontecem com você. E como reverter tudo isso. E aí, o tema da live é justamente isso, né? Esse processo de cura dessa mulher que sai, né, dessa mulher afogada por esse ego, para chegar numa mulher que se reconhece como divina e como sagrada. Okay?
Vamos entender um pouquinho sobre isso? Sobre a jornada dessa mulher que se reconhece como uma deusa e o que o ego tem a ver com isso? E como eu quero te dar uma outra perspectiva sobre o ego em si? Que é importante que o ego exista, só que é como se ele estivesse usando o ego ao contrário do que ele serve, né? E eu quero trazer uma perspectiva, né? A partir dos meus anos atendendo mulheres, a partir dos meus anos pesquisando sobre cura, a partir de uma perspectiva ancestral africana para aplicar na minha vida. Porque tudo isso que eu tô falando pra você, vim de lá. Vim de lá linda e bela. Se tem uma coisa que eu fiz ao longo da minha adolescência, né? Tudo bem que eu ainda sou uma adolescente, não é mesmo? Fiz os meus, né? Vou fazer meus 18 anos agora em novembro. Você sabe, né? Você sabe. Todo ano eu faço 18. Mas, ao longo de uma grande parte da minha vida, que eu passei vivendo para tentar ser valorizada pelas outras pessoas. E eu precisei fazer um mergulho muito profundo para olhar as minhas águas profundas e amar o que está dentro de mim. E ser muito honesta com o que está dentro de mim. E perceber que é lindo o que está dentro de mim. E que nem todo mundo tem acesso. Inclusive pouquíssimas pessoas, né, vão ter acesso ao que tem dentro de mim. A tudo completamente que tem dentro de mim, só eu. E isso é fundamental. Por isso que a gente não tem que ter medo de se acessar, de se mergulhar em si mesma. Porque é sobre você. Você precisa ter intimidade com você mesma. E a partir do momento que você tem intimidade com você, você entrega, né, um pouco de si mesma para as outras pessoas. Dentro daquilo que faz sentido. Esse é o grande problema. Muitas mulheres não se reconhecem, não olham com honestidade para aquilo que elas sentem e entregam coisas íntimas delas mesmas para pessoas que não mereciam aquilo. E por que elas se entregam? Porque elas estão desesperadas por reconhecimento, por valorização. Acreditando que essa valorização vai vir do outro. Okay? Tá bom, Benaya, não quero mais isso, show. Não quero mais esse movimento. O que a gente vai ter que fazer? E aí, eu vou te trazer algo relacionado, né, ao método que eu trago aqui no menu. Ok? E que tem a ver com a gente acessar esse lugar da deusa. A gente, né, fazer uma transmutação e acessar uma consciência de deusa. Que é isso que somos. E que, inclusive, o nosso ego fala sobre isso também. Ai, que loucura! Pois é, a grande brisa. Ok? A grande brisa, mas você vai ver que faz muito sentido. Eu te garanto que faz muito sentido. Mas deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, que eu tô vendo mais mensagens. Lembrando, novamente, quero saber as gatas lindas maravilhosas que já estão na imersão Sereia Linda. Inclusive, recado importante, amanhã, se você tá dentro da imersão Sereia, entra no grupo do WhatsApp, tá? Entra lá na plataforma, tem o link pra você entrar no grupo do WhatsApp. Tem um formulário também pra você preencher, você ganhar um presente único, exclusivo, não tem nenhum outro lugar. Aquele presente no formulário, que coisa fina. E lá tem o link do grupo do WhatsApp. Amanhã eu vou começar os áudios de ativação lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, hoje é o último dia do lote 1. Amanhã a imersão Sereia está com outro valor. Okay? Então, essa oportunidade do dia de hoje é o dia para você acessar essa imersão com o valor mais poderoso e, inclusive, é quando você tem acesso à gravação. Tá? O lote 2 não vai te dar acesso à gravação. Para você ter acesso à gravação, você vai ter que investir um valor maior ainda. Okay? Então hoje é o dia lindo e especial para você fazer isso. E amanhã eu também vou começar os áudios de ativação. Então todo mundo que está dentro da imersão Sereia vai receber áudios de ativação diários, assim, poderosos, fantásticos, incríveis. Cada áudio, você vai ver assim, já fala, mano, tá pago. Já pagou já. O valor que eu investi aqui, só desse primeiro áudio aqui, já valeu tudo a pena. E você vai receber áudios até o dia do nosso encontro, que é o dia 12 de outubro em si, ok? Porque eu quero que você chegue nesse dia 12 de outubro. E por que eu vou mandar esses áudios? Justamente, né? Pra você chegar nesse dia 12 já, mano, pronta pra esse mergulho nível gostosa intelectual. Ok? Nível gostosa intelectual. Pra que, de fato, você conheça
a si mesma. Você se conheça verdadeiramente. Não fica de moscando, panguando, não. Porque esse é o despertar. Esse é o movimento lindo, maravilhoso. E é isso, né? Vou trazer aqui sobre uma jornada que te leva a uma consciência de divindade, de sagrada. E isso está longe de ser arrogância. Muito pelo contrário. Tá? Eu vou trazer melhor aqui. Mas, digita sereia se você ainda não se inscreveu na imersão. Hoje é o dia para você se inscrever. E pode ter certeza que você vai querer se inscrever. Até o dia da imersão você vai querer se inscrever. Né? Então, tem muitas surpresas, coisas lindas, maravilhosas. Você vai ver os áudios que eu tô mandando lá, você vai, né? Inclusive, é isso. Quanto antes você entra, você acessa todos os áudios. Você entrando hoje, você vai acessar todos os áudios desde o começo, porque não vai ter como reenviar os áudios, porque é no grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp não tem... como que fala? Não tem histórico, né? Então, se você entrar daqui a 3 dias, você vai perder os áudios em si. Então, né? Apenas. Deixa eu ver aqui, antes de eu entrar numa outra questão importante. Eu e Jack estávamos falando de sou bofo, sou mé, quase agora. Olha aí, né? Babado. Amo. Referência, né? É isso. Gente, eu fiz um Reels com alguns livros, né, que são referências e tal, e é isso. Não é o que eu trago aqui, como eu disse. Eu tenho Sol em Sagitário com acidente em Aquário. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é pesquisar. Vou nem falar que eu gosto de estudar, né? Porque às vezes estudar você tem que fazer uma prova, você tem que querer... Eu gosto só de pesquisar. Sou da pesquisa, mas eu sou uma pesquisadora, né? E graças ao divino, ao sagrado, eu não me entendo como pesquisadora só dentro de uma academia. Né? Então, agora que eu não estou na academia, não, eu continuo sendo uma pesquisadora. Afinal, a academia é só... né, a universidade e tal, de ciências sociais só aprimorou a minha maneira de pesquisar. Mas, se eu estou fora da academia, eu não posso mais pesquisar. Né? É sobre reconhecer uma identidade. No fim, é sobre isso. Sobre se olhar no espelho. Sobre se amar profundamente. E quando eu assumi, de fato, uma identidade que é uma identidade pesquisadora, o estudar pra mim não é um peso. Muito pelo contrário, é libertador. É foda pra caralho, de um tesão. Ainda mais quando isso, né, melhora a minha vida. Melhora a minha relação comigo mesmo. Se tem uma coisa que eu amo estudar, é sobre como eu me relaciono melhor comigo mesmo. Né? Isso envolve o meu trabalho, inclusive. Né? Isso envolve tudo à minha volta. E eu sugiro você fazer esse movimento também. Ok? Só as conectadas de milhões. Sonhei foi com 4 cobras dentro das águas de Oxum, hein? A gente parece gêmeas. Eu amo, essa é a mais, hein? É isso, né? Gente, olha, tem todo porquê. Tem lá na página da inscrição da imersão sereia, tem uma imagem, né, que é uma sereia, né, com 2 caudas ali e tal, né? Inclusive essa é uma representação de Mamiwata, tá? É um desenho artístico de Mamiwata, que eu peguei e dei umas adaptadas em relação a algumas cores ali, mas ela é um desenho de Mamiwata, uma referência de Mamiwata, e esse desenho ela está com uma cobra. Okay? Representações de Mamiwata, okay? Que é um conjunto de divindades, um conceito de divindades da água, no contexto da África Ocidental, inclusive até da África Central também, mas principalmente da África Ocidental. Muitas representações de Mamiwata, ela está com uma cobra. Uma sereia com uma cobra. Se eu for explicar todos os conceitos que tem por trás das coisas que eu trago aqui na Menona pra vocês, já vai dar outro livro. Quem sabe um dia. Eu também faço parte de um time que você demora pra responder no Zap, mas sabendo que por ser amiga de uma década, meu tempo de espera é maior do que menor que tá suave, porque a gente se conecta indiretamente sempre. O que eu ia falar? Não, mas assim, você e Aya,
Aí não é nenhuma questão minha, né? Porque você é 30 mensagens pra cada pessoa. E até as pessoas que respondem no zap, as pessoas não conseguem te responder. Então com você eu nem fico. Eu nem fico né, com peso na consciência. E sempre sei onde te achar, que é aqui na Minona. Não, pois é. Ainda a Clau, né, gente, que é a minha assistente, pra vocês entenderem. A Clau falou assim, não sei o quê. Acho que foi na mentoria que ela comentou, eu vou pegar o seu zap pessoal, né, pra ver se você me responde. Falei, gata, tem certeza? Meu zap pessoal, se o da Minona deve ter umas 200 mensagens, no pessoal tem umas 2.000. Umas 2.000, né? O pessoal já falei, oh meu Deus do céu, já larga de mão já, né? É complexo, é balado. Nossa, bateu forte aqui, esperar afeto dentro do ambiente de trabalho. Olha, posso garantir, assim, que todos os trabalhos que eu estive, eu esperei esse afeto. Todos. Depois que a gente tem uma consciência profunda sobre nós, a gente... Isso foi fundamental. Pra eu poder me conectar com o dinheiro, com o valor do meu serviço de uma outra forma. Num outro lugar. Existe uma complexidade muito grande sobre como a gente se enxerga e como nós somos e como a sociedade nos enxerga e nos impõe que a gente se enxergue. Tem muitas coisas aí. Muitas coisas aí. Okay? Por isso que eu preciso de um dia ali com vocês pra gente poder se debruçar nisso. Okay? E é isso, né? Eu já atendi você, a gente já se conhece de outros carnavais, né? Então eu sei os mergulhos importantes que você já fez ali na sua vida. E eu posso garantir, isso se repete para muitas mulheres. Por isso que eu decidi abrir esse meu método. Esse meu método de sensibilidade criativa é o que eu uso, né, nos atendimentos individuais. Eu decidi abrir para você pelo valor de R$47. Meu atendimento individual é 1.500. É 1.500 porque eu chego e faço para você. Mas na imersão eu vou te falar o que é que você faz. Ok? Estou esperando as gatas lindas e maravilhosas. Nega véia. Assume o posto, adoro. Já tô lá, sereiando, amo. Adoro. Já estou dentro, bem menina. Amo, vocês vão amar. Amanhã tem o primeiro áudio, poderosíssimo. Se inscrevam, preencham um formulário para vocês ganharem de presente lá o ritual da primavera, do ciclo novo da primavera. É um e-book bem maravilhoso, tá? Beleza. Deixa eu... meu Deus. Trazer uma questão aqui pra vocês, né? Tô falando sobre a questão, né, de fazer, então, esse movimento dessa mulher que está se afogando no ego pra ela poder ir para um movimento, né, de conexão. Deixa eu arrumar o celular aqui. De conexão com o seu lado mais divino, mais sagrado em si, né? E aí, lembra que eu falei que o ego é um lugar importante? E que, novamente, né, o ego não é sobre egoísta. Quem dera se fosse. Se a mulher que está, né, se afogando no ego é porque ela seria egoísta. Ao contrário. Por isso que, quando você trabalha autoconhecimento, autocuidado, você precisa entender de onde você está partindo. A sua linha intelectual, de onde que você busca a intelectualidade. Por isso que eu trouxe aqueles livros lá. Tem um livro que é de uma sacerdotisa. Que ela é uma sacerdotisa de Ifá. Que é Os Espíritos Vêm da Água. Então ela traz esse recorte. Falando sobre as ritualísticas da água ali também. É essa a referência. Porque eu estou falando com mulheres pretas. Vai fazer sentido eu pegar só uma referência de Jung, de Freud, dessa psicanálise nesse sentido? Até certo ponto faz. Chega uma hora que não cabe pra você. Porque os atravessamentos que tem ali, você precisa ir para um outro lugar, para um outro movimento. E eu te garanto que eu te levo para esse movimento lindamente. Entendeu? Lindamente.
que a Gastá gosta de pesquisar sobre isso. E de partilhar também sobre isso, tá? E aí, esse ego, na verdade, ele parte de uma perspectiva de que cada um é um. Cada pessoa é uma pessoa. Então, é isso. Eu sou Benaia, né? Ah, eu sou fulana, eu sou ciclana, nananana. E o ego dá a consciência disso. Então é importante a gente saber que cada um é cada um. E aí a gente entra num outro processo extremamente importante, que é o processo de individuação, né? Dentro da psicanálise aí e tal, né? Tem esse termo que é o da individuação. Que é o quê? Que é um movimento de separação das expectativas alheias sobre nós. E que é uma grande jornada em si. Ou seja, quando a gente nasce, existe muita expectativa em nós. Ou seja, já existe uma expectativa social. Até onde a gente pode ir, o que é pra nós, o que não é pra nós, o que faz a gente ser uma boa garota e não tão boa assim. Okay? O que se espera de uma mulher que tem esse trabalho, esse relacionamento, enfim. E o processo de individuação, né, a entrar essa palavra aí complexa, seria justamente o reconhecimento do que é a expectativa alheia e não minha. Só que, o que eu quero trazer aqui, né? E aí essa consciência de tipo, essa perspectiva na psicanálise, que é essa individuação, que a partir desse processo de individuação eu encontro comigo mesma. Né? Com meu self ali, enfim, né? Eu encontro comigo mesma. E aí eu me sinto realizada. E aí muitos dos meus problemas que eu tenho hoje em dia, problemas práticos do dia a dia, né? De insegurança, ansiedade, dificuldade de se relacionar, dificuldade em ganhar mais dinheiro, muitos desses problemas deixam de acontecer porque eu consigo me olhar profundamente e acessar muitas coisas importantes dentro de mim. Só que, o que eu tô trazendo aqui? É uma outra perspectiva. De um olhar que não é a partir desse olhar desse homem branco da psicanálise, mas a partir de um olhar ancestral africano, que já falava sobre isso, ó. E que fala sobre isso para uma consciência do quanto nós somos sagradas. Então, não é só sobre um olhar de, é isso, né? Encontrei comigo mesma e pronto, agora eu sou eu. Isso tem a ver com uma consciência, né, do seu divino. Olha, eu vou falar uma coisa muito legal, muito profunda, muito bonita. Guarda no seu coraçãozinho nessa sexta-feira. E que a gente vai olhar com mais profundidade, mas guarda isso que é muito importante. Que é a consciência de que cada pessoa é divina. E cada pessoa é divina a partir do momento que ela entende e enxerga os seus superpoderes. Que ela enxerga aquilo que é sagrado e importante dentro dela. Então, quando a gente pensa as representações do divino, é isso. O divino está nas flores, o divino está na terra, o divino está na água, o divino está no céu, o divino está no fogo. E o que faz aquele fogo divino são as características daquele fogo. O que faz aquela água divina é as características daquela água. E que o fogo serve para tal coisa e por isso que a gente reivindica ele nesse lugar. E a água serve para tal coisa, por isso que a gente reivindica ela nesse lugar. Ou seja, esse olhar mais amplo sobre aquilo que é divino e sagrado. E que a gente consegue perceber do diferente o divino e o sagrado. Justamente por isso que a gente tem várias manifestações e representações do divino. E aí tem uma confusão, uma loucura, né? Das religiões politeístas e monoteístas, e não é sobre isso. Não é sobre essa discussão. É sobre o divino, ele, entre aspas, é um só. Como que eu posso dizer? Não é que ele é um só.
Ele é uma força, o divino é. E ele tem diversas representações. E você, minha gata linda, maravilhosa, é uma dessas representações desse divino. Assim como a chuva, assim como a cachoeira, assim como o sol, assim como a lua, você é uma representação desse divino. Ok? E que você só enxerga esse lugar quando você se enxerga. Quando você vê quais são as suas características. E por isso que isso faz toda a diferença na vida profissional e financeira e amorosa dessa mulher. Porque aí ela desponta na sua carreira profissional. Porque ela tem consciência do que ela entrega. Aí ela tem consciência que é isso, que ela é a deusa do fogo. Então, quando precisam dela para fazer fogo, né? Quando precisam de fogo, ela vai entregar o fogo. É ela que vai ser a referência. Ela sabe que ela vai ser a deusa, né, das estrelas. E aí, quando as pessoas querem ver as estrelas, ela vai ser a referência. Por isso que faz diferença, né, dentro dos relacionamentos amorosos e afetivos. Porque não é mais sobre um lugar de lutar por amor. É você ser quem você é e a pessoa te admirar por isso. Ok? De reivindicar, de te entregar o melhor por isso. Inclusive te tratar como uma deusa, né? Que todas nós merecemos. Quando a gente tem uma perspectiva ancestral, africana, sobre o cosmos, sobre o todo, sobre o que significa o conceito de eu, a existência do eu, e que ela também tem a ver com a comunidade, com a coletividade. Então não é só sobre um processo de individuação para eu, né, encontrar o meu self, saber quem eu sou e já era. É justamente quando eu me enxergo, eu sou muito mais preciosa para a comunidade. Que é o que a gente estava buscando lá no começo, quando eu cheguei na live e falei isso. Que muitas vezes essa mulher está, né, buscando, né, essa valorização das outras pessoas, da sua comunidade, daquilo que está à sua volta, das pessoas que estão à sua volta, fazendo o quê? Esquecendo quem ela é. Não vivendo a sua própria vida, vivendo a vida dos outros. E aí, isso não é bom nem pra ela e, ironicamente, nem pra essa comunidade que ela deseja beneficiar ou para essas pessoas que ela deseja, né, enfim, impressionar. Estamos entendidas, minhas gatas? E aí, eu quis trazer esse movimento aqui para mostrar o quanto que é foda a gente não se conhecer. O quanto é nocivo a gente não se conhecer. E que esse é um projeto histórico e social. Não vou nem entrar muito nesse aqui, né? Pra gente não... Hoje é sexta-feira, hoje a gente, né, ficar de boinhas, mas eu quero que você, né, pense nisso bem profundamente, tá? E entenda a importância de saber quem você é. E que esse sempre vai ser o melhor investimento da sua vida, falo tranquilamente. O melhor investimento da vida é sempre o conhecimento. Sempre. Sempre, sempre. Sempre quando as pessoas perguntam assim, ai, nossa, se você ganhasse 1 milhão na loteria, o que você fala? Eu falo, mano, eu investiria em conhecimento para esse 1 milhão virar 5 no mínimo. Esse é o tipo de pensamento. Ok? Porque o pensamento do conhecimento é da abundância sempre. Não é da escassez, vou pegar esse 1 milhão, vou comprar uma casa. Já era, né? 1 milhão, você comprou uma casa. Aí das casas que eu quero, tem que ser 2 no mínimo. Por isso que eu preciso pegar esse 1 milhão pra aprender, né? Investir conhecimento pra ver como é que eu faço 5. Porque é um lugar de abundância. Que é um lugar de confiança em si mesma. É um lugar de uma consciência de que eu posso sim, eu mereço mais. Não só aquilo que está sendo oferecido para mim. Inclusive, quero que as gatas assistam lá dentro da plataforma da Imersão Sereia. Tem a aula sobre merecimento. E eu trago uma condução ali de uma ritualística para você poder acessar, né, mais merecimento na sua vida. Você, olha, dia 12, minha gata, é o nosso dia. É o nosso dia poderoso. Ok? Esse seu blazer é top, adoro. Sabe o que pensei aqui? Seria top o rolê de pretonas de blazer. Tipo festa do blazer, eu adoro. Fica aí pra nós fazermos nos nossos rolês de irmãs chefonas do futuro. Adoro.
Dá um salve aí da Minona pra Sata Sakur, que fez a passagem. Irmã, você sempre foi nerd intelectual. Eu sou prova disso. Parei de causar aqui. Eu ia até compartilhar, né, um trecho do livro da Sata Sakur e tal, e afins, né? Mas eu realmente não tive tempo de compartilhar aqui no Instagram. E eu acredito que é isso, né? O que eu posso compartilhar é muito mais o que ela ensinou do que... É isso. Eu acho todas as honrarias e referências a ela extremamente fundamental e importante, né? Mas eu pensei em como que eu compartilho de fato algo que deixaria ela feliz. No sentido, né? De que ela ascende como ancestral. E é isso, né? Entendendo todos os movimentos da irmã, eu acredito que ela ficaria muito feliz de a gente se enxergar, né, cada vez de uma maneira mais poderosa. Então, quando eu trago essa referência da ancestralidade, dessa busca, né, pela tradição, né, como a Sata já mesmo trazia, né, é isso, eu sou uma mulher revolucionária que busca pela tradição. É isso, né, na prática, né, na prática o que ela estava falando pra gente fazer, né. Acredito que é muito importante a gente ler os estudos dela, acessar o conhecimento dela e principalmente fazer o que ela, né, orientou a gente a fazer, né? Então, como cada uma faz esse movimento, né, na sua vida, no seu processo, na sua dinâmica, né, no seu dia a dia, na sua energia de deusa, né? Como que honra a Sata Sakur sendo fogo, sendo água, sendo, né, eu, né, sendo água aqui, né, trazendo um movimento que pra mim é extremamente político e importante também, que mulheres pretas acessem o conhecimento sobre elas. Até porque quando a gente vai para uma perspectiva das mais velhas, é isso que elas faziam, né? Numa perspectiva das sacerdotisas, né? Tem um dos livros, né, de referência que eu compartilhei, que é um livro sobre Mami Wata, né? E que a autora traz ali umas coisas ali que você fala, meu Deus, né? Mas que é isso, né? Sobre como as sacerdotisas de Mami Wata, alguns costumes, né, dessas mulheres, né, foram inclusive introduzidos dentro da Igreja Católica e afins, né? Porque eram costumes muito fortes, né? E quando a gente tá falando de Mami Wata, a gente não tá falando sobre uma divindade, a gente tá falando sobre o conjunto de divindades que tem a ver com isso, né? O conjunto de divindades da água, né? O conjunto de divindades que são sereias. Então, quando a gente reconhece isso, nós estamos honrando o trabalho de muitas irmãs, né? Inclusive o da Sata Sakur, né? Que agora se torna ainda mais viva, né? Se torna ainda mais presente através das nossas ações, através das nossas reflexões em si, né? Lágrimas nos olhos, olha aí. É uma ferida profunda que a gente tenta curar num ambiente que muitas vezes não adoece. Benaya, você é foda. Obrigada, minha rainha. É isso, que era a senhora no Sereia. Digitou Sereia, que era a senhora lá. Olha, gente, começou Sereia, vai ser do babado, vai ser do babadíssimo, vai ser do babadíssimo. Tô mais pra noite escura da alma e já não aguento mais. É isso, gente, é isso. A gente tá no ciclo sereia aqui na Minona também, e eu vou trazer mais conteúdos, algumas dinâmicas importantes, tá? Vou deixar essa live salva no YouTube, inclusive se você estiver vendo no YouTube, vou deixar um link com as inscrições da imersão sereia fixado também, pra você acessar. Acho que essa aula é importante ela ficar salva lá no YouTube, né? Vai ser bacana. Só papo de pretonas, adoro enxergar ela em espírito. Gosto muito da Sata por ela ter sido muito e tanto, e entre isso ela foi uma irmã que trabalhou muito sobre símbolos e mistérios espirituais também. Não, é isso, né? É muito foda, né? Esse lugar do ascender como ancestral, né? É um lugar muito sensível, né? Eu quero, ao longo do ciclo sereia, falar sobre o processo de luto também, né? Que é um lugar muito importante pra mim, né? E o falecimento da minha mãe também trouxe algumas reflexões sobre isso, né? Sobre as homenagens, né? Então, nossa, isso, vou trazer homenagens para minha mãe, né? Só que o quanto que, às vezes, a homenagem é um lugar muito pontual. Então, eu vou fazer uma homenagem. E o quanto que
o conceito de ancestralidade é estar vivo no dia a dia, na prática, na rotina, da consciência de que essa pessoa se torna eterna a partir do momento que eu vivencio aquilo que ela passou, né? Aquilo que ela gerou, aquilo que ela transmitiu, e a gente traz ainda mais consciência, né? Então, esse rolê da Sata, né? Essa passagem da Sata, torna ainda mais forte o que ela falou, né? E a gente se responsabiliza não só para passar adiante, né? Quem ela é, mas para viver, né? Para viver entre as nossas multiplicidades, né? Entre sendo fogo, água, né? Das deusas diversas aí, né? A gente passa adiante um legado, né? Nós também somos ela em si, né? Então isso é bem massa. E esse é o rolê, né? Não é um processo de individuação, onde a gente se encontra com a gente mesma e é sobre mim, né? Mas novamente, né? Uma consciência profunda sobre nós que nos liga ainda mais em relação ao coletivo. Ok? Espero minhas gatas lindas maravilhosas na imersão sereia, ok? Digita sereia aí, última chamada para você digitar e receber o link lá no seu direction. Ou é isso, também tem o link no perfil, tá? Lá na bio para você acessar também, entrar linda e bela, maravilhosa. Hoje é o dia do lote 1. Amanhã você pode se inscrever? Pode se inscrever, mas é outro valor e não te dá acesso à gravação em si. Então sugiro você fazer isso agora, nesse momento. Ok? Beijo, minhas gatas lindas, maravilhosas. É isso, Yara. Sabe o que você gosta de falar? Esteja na imersão sereia. Pra senhora Blá, viu? Olha, ia ser ótimo. Falando como sua parceira, ia ser ótimo pra gata. Espero vocês lindas e maravilhosas, tá? Fiquem atentas, vai ter vídeo novo lá no canal, ok? Coisas lindas, maravilhosas, poderosas. E aguardo vocês na imersão. Até mais. Beijos. Boa sexta pra nós!